Bom dia, crianças, tudo bem? Como vão vocês? E aí, como se foram durante essas folguinhas que a gente teve, hein? Ficaram em casa? Saíram para algum lugar? Bom, ficaram em casa com quem? Com a família? Na casa de alguns parentes? Pois é, hoje nós vamos aprender sobre algumas coisas que existem na nossa família, como os trabalhos dos nossos familiares, em casa, o que devemos fazer em casa, não é? Então, tá todo mundo aí preparado para mais uma aula de história com a professora Lana? Pois muito bem, então vamos começar. Em nossa aula hoje, nós iremos trabalhar as habilidades que falam sobre identificar os diversos tipos de trabalho e o papel desempenhado por cada ente familiar na execução das atividades domésticas e sustento da família. E também nós vamos ver diferenciar o trabalho infantil das atividades colaborativas realizadas no âmbito familiar, tá bom? Então, vamos aprender em nossa aula hoje sobre como nós devemos ajudar em casa, por que devemos ajudar em casa, colaborar nas atividades domésticas, os seus benefícios. Nós vamos ver também em nossa aula hoje sobre as profissões dos nossos familiares em casa, que ajudam no sustento da família, e também diferenciar essas atividades que a gente ajuda em casa com o trabalho infantil, que é totalmente diferente. Nós vamos descobrir e aprender hoje em nossa aula. Então, vamos lá. Qual é a importância de conciliar o trabalho e a família? Toda. A importância é muito grande, porque a gente sabe que o trabalho é necessário. Os nossos pais, o papai, a mamãe ou algum responsável, precisa trabalhar para dar o sustento de vocês, não é mesmo? Então, ele é muito importante porque, além de dignificar a pessoa, também é importante, pois, além do sustento, também cria mais conforto para as pessoas em casa, para os seus familiares, mas não deve ser levado totalmente só isso em consideração. A família é tão importante quanto o trabalho. E a família, ela precisa de apoio, precisa de amor, de atenção. Então, aqui nós vamos ver a importância de conciliar o trabalho e a família. Como diz a sabedoria popular, que o trabalho dignifica o homem. No entanto, é preciso reconhecer a importância de administrá-lo, junto com a rotina e as atividades relativas ao lar, para que você consiga estabelecer uma vida mais saudável e equilibrada. Então, tudo em equilíbrio. Dá atenção ao trabalho, atenção à família, todos têm que estar no mesmo nível, tá bom? Para que possa render com uma vida mais saudável. E aqui nós vamos ver alguns tipos de trabalhos da família e a sua função. Existe um leque extenso, bem diverso de profissões. E aqui são apenas alguns deles que certamente vocês vão se identificar, alguns dos seus familiares podem realizar algumas dessas funções. Então, vamos conhecer bem aqui, ó. Na nossa família, podemos ter um artista plástico. Vocês já viram aqueles artistas que fazem pinturas? Na rua, no centro, quando a gente passa em algum lugar, sempre tem um artista fazendo belas paisagens, vendendo seus quadros. Vocês já viram? Pois é, essa é a função do artista plástico. Ele tem a função de expressar o seu sentimento, a sua emoção, através de desenhos, de imagens, de esculturas, gravuras, onde ele desenha, pode expressar a sua emoção através de imagens reais, fazendo paisagens reais, ou também figurativas, imaginárias. Então, essa é a função do artista plástico, os pintores. Também nós temos o fotógrafo, que é uma profissão. O fotógrafo, ele trabalha com as imagens, onde ele registra acontecimentos, onde ele pode registrar também
pessoas em locais informais, de modo informal. O fotógrafo, ele registra coisas, pessoas, tá bom? Momentos da família. Então, essa função é muito importante, pois muitas coisas que nós sabemos, que nós vemos, através das imagens realizadas pelos fotógrafos. Também nós temos um outro tipo de profissional, que é o cantor. Ele também é um artista, onde ele leva música, animação para o público, tá? Onde é uma forma que as pessoas usam para... o cantor, ele serve para as pessoas se distraírem, se animarem, se divertirem, tá bom? Então, é um momento de lazer, tanto para esse profissional, como para as pessoas que estão ali em volta assistindo esse artista. Também nós temos como profissionais, podemos ter um marinheiro. Ele trabalha em embarcações, ele trabalha no mar, em navios, em barcos, fazendo trabalhos técnicos, trabalhos administrativos, dessa área. Também nós podemos ter em nossa família um doutor, um médico. O que é que ele faz? Qual é a função dele? Bom, a função do médico é, como a gente já conhece, ele pesquisa doenças, é ele quem busca descobrir os sintomas das doenças, pesquisa o meio de combater essas doenças para curar os seus pacientes. Ele também faz o diagnóstico das pessoas, dos pacientes que estão doentes, solicita exames. Então, essa é a função do médico. E a função da enfermeira, que nós podemos ter em nossa família também. A função dela é cuidar desses pacientes doentes, dar todo o conforto, bem-estar a eles, fazer curativos, aplicar injeções, dar remédios, cuidar dos pacientes que estão em internação hospitalar. Também nós temos, como um profissional, podemos ter em nossa família, o cozinheiro também. Ele trabalha com vários tipos de alimentos, ele é quem consegue dominar o tempero dos alimentos para que fiquem saborosos. É ele quem tem a função de averiguar os ingredientes, se estão tudo ok, se estão dentro do prazo de validade. É ele quem toma de conta desse ambiente da cozinha para a limpeza, a organização do local, tá? E também nós podemos ter em nossa família o agricultor. O agricultor, ele trabalha com o plantio e a colheita. É ele quem prepara a terra, aduba a terra para que a terra fique fértil. É ele quem planta as sementinhas, é quem rega essa planta para que ela cresça, produza alimento. É ele quem faz a colheita. Então, tem todo um trabalho bem complexo, né? Nem vamos dizer complexo, tem um grande trabalho envolvido para essa função do agricultor. Então, é isso. Alguns dos nossos familiares podem realizar essas funções. Agora aqui vamos ver alguns trabalhos domésticos realizados em família, tá bom? Bom, aí que está a questão. Na família, todos devem participar na colaboração das atividades domésticas, inclusive você. Isso mesmo, é muito importante que as crianças ajudem nas tarefas domésticas, tá bom? Nesses afazeres. Olha só, aqui nós temos algumas imagens de algumas atividades realizadas no lar, que as crianças podem fazer sozinhas ou com a ajuda de algum adulto, o auxílio, monitoramento de alguém, tá bom? De algum familiar ali, prestando atenção, para que tenha todos os cuidados, tá? Como, por exemplo, passar roupa, limpar os móveis da casa, lavar a louça na pia, limpar o chão, varrer o chão, regar as plantinhas, limpar o chão também com aspirador, estender as roupas no varal, as roupas que acabaram de ser lavadas, fazer alimento, fazer bolo, tá? Ir para o fogão, fazer comida. Então, dessas atividades aqui, quais vocês têm capacidade de fazer? Vamos ver?
Bom, é muito prático, vocês podem limpar os móveis da casa, ali passar um paninho na mesa, limpar a estante, limpar a cômoda, não é? Sem problema nenhum. Podem também varrer o chão um pouquinho, limpar ali a sala, o quarto de vocês, regar as plantinhas da casa, não é? Também podem ajudar a mamãe, a vovó a estender as roupas no varal, tá bom? E as atividades que vocês precisam de monitoramento, porque tem que ter certo cuidado para não se machucarem, são essas, como, por exemplo, passar a roupa. Tem que ter o auxílio de alguém, porque o ferro é muito quente, então você pode se queimar. Então, não faça sozinho, tá? Tem que ter uma ajuda de um adulto. Também, na hora de lavar a louça, você pode estar manuseando ali algum prato, alguma coisa de vidro, não é? De porcelana, pode quebrar. Então, também tem que ter um auxílio de um adulto, tá bom? Na hora de, por exemplo, fazer a comida, também o fogão é coisa séria, mexer com fogo é coisa séria. Então, tem que ter o auxílio de algum adulto ali para estar monitorando, para você não se queimar com aquela água quente que está ali na panela. Então, essas são algumas das atividades que vocês podem realizar ou sozinhos ou com a ajuda de alguém, tá bom, criançada? E aqui nós vamos ver os benefícios das crianças que ajudam em casa. Ao dar uma tarefa ou a área da casa específica para a criança cuidar, ela aprende a ser responsável com o que é seu e com o que é dos outros. Ela também aprende as vantagens da organização e as consequências de não cumprir as responsabilidades. Ajudar nas tarefas produz o senso de realização. Então, aqui nós temos uma imagem da criança arrumando a cama do quarto dela, tá? Certamente da idade de vocês, então, sem problema, arrumar o quarto. A outra criança aqui ajudando a estender a roupa no varal. Então, é isso. É muito importante que vocês, crianças, ajudem em casa. Que os pais de vocês incentivem vocês a ajudarem em casa, pois assim vocês vão criar mais senso de responsabilidade com as coisas, com o que é seu, com o que é do outro. Vocês aprendem a cuidar do espaço onde vivem, aprendem a ter mais independência, autonomia, porque quando você aprende a fazer uma coisa sozinho, ninguém mais precisa de lhe ajudar e você vai levar isso para toda a sua vida. Também ajuda na concentração, ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor, você aprende a ter mais habilidade com as mãos, com o seu corpo. Enfim, são diversos benefícios que as crianças que ajudam em casa têm. Fora que isso também vai lhe ajudar muito no seu sucesso na vida adulta. Então, certamente deve ser um bom incentivo a ajudar nos afazeres de casa. Então, depois da aula, vai logo pensando aí no que é que você vai fazer em casa para ajudar, tá bom? Agora, vamos falar do trabalho infantil, que é totalmente diferente da colaboração dos afazeres de casa. Totalmente diferente. O trabalho infantil é um trabalho muito ruim para as crianças, para os jovens, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, crianças estão trabalhando, pegando pesado, usando ferramentas que podem lhe machucar, tá? Usando cargas pesadas, fazendo mesmo um trabalho de adulto. E isso é errado, isso aqui é uma exploração, tá bom? Então, o trabalho infantil é uma forma de violência contra a criança, porque a criança, ela deixa de frequentar a escola, ela deixa de aprender, ela deixa de viver a sua infância, ela deixa de brincar para poder fazer essas atividades que não correspondem à sua idade, que não correspondem à sua fase. Então, o trabalho infantil ele pode acarretar vários problemas para a criança na vida adulta. Por quê? Porque ele pode criar problemas na criança de irritabilidade, falta de sono, problemas na coluna, problemas no seu desenvolvimento, no seu crescimento, com problemas na coluna. Fora o trauma que ela pode viver de não ter tido uma infância, porque brincar é muito importante nessa fase. As crianças elas devem aprender brincando. Nos afazeres domésticos, ajudar em casa, é bem divertido, totalmente diferente desse lado do trabalho infantil.
Então, são muitas as consequências que pode acarretar o trabalho infantil, que é totalmente diferente de colaborar nas atividades de casa. Mas que bom que existe uma legislação sobre o trabalho infantil que defende essas crianças, que defende, protege essas crianças contra esse tipo de exploração. Como aqui nós temos no Brasil, a Constituição Brasileira de 1988, ela admite o trabalho em geral a partir dos 16 anos, exceto nos trabalhos de caso noturno, que podem ser perigosos ou insalubres, sujos, nos quais a idade mínima se dá aos 18 anos. E também a Constituição admite que o trabalho a partir dos 14 anos é somente de aprendiz. Então, essa é uma forma de proteger as crianças e os jovens contra esse trabalho forçado, pesado, tá bom? E agora, criançada, vamos realizar as nossas atividades de classe, vamos colocar em prática o que aprendemos, ok? Então, vamos lá. Bom, na primeira parte da atividade, diz assim: sobre as profissões que aprendemos na aula, faça a ligação de cada ofício à sua função. Então, aqui nós estamos vendo algumas imagens de profissionais, né? E nós vamos relacionar cada imagem ao seu tipo de função. Aqui nessa primeira parte diz: preparar os alimentos observando os métodos de cozimento e padrões de qualidade, auxiliar na organização e supervisão dos serviços de cozinha. Então, quem é o profissional que trabalha na cozinha? Exatamente, é o cozinheiro que está aqui nessa terceira imagem. Vamos lá. O fotógrafo é o profissional em tirar fotografias. Ele usa uma câmera e outros equipamentos, como ele usa o tripé, usa o cartão de memória, as lentes. Então, quem é esse profissional que tira fotos, imagens? Isso, está na primeira imagem, o fotógrafo. Muito bem. Bom, o trabalho de uma enfermeira se baseia em cuidar das pessoas. Ela presta assistência ao paciente, aplicando injeções, fazendo curativos e outras funções que nós já aprendemos também, não é? Então, qual é a imagem que representa a enfermeira? Muito bem, está aqui na quarta imagem, muito bem. E aqui, ó, o agricultor é o trabalhador rural. Ele produz alimentos e outros produtos vegetais também. A partir da terra, ele cuida do preparo do solo até a colheita. Então, quem sobrou nessa imagem do profissional? Exatamente, aqui a segunda imagem, o agricultor. Muito bem. Agora aqui diz: circule as imagens em que uma criança da sua idade pode realizar em casa, colaborando nas atividades domésticas. Então, nós temos aqui várias imagens, tá? E nós vamos circular aquelas em que uma criança da sua idade, de 6, 7 anos, pode realizar em casa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui temos uma imagem mexendo com a máquina de lavar. Será que uma criança da sua idade, de 7 aninhos, vai fazer 8, pode andar mexendo com a máquina de lavar, mexendo com aqueles botões? Será que vocês entendem isso? Pois é, não pode. Então, nós não vamos circular, porque aqui tem que ter o monitoramento de algum adulto, mexer na máquina de lavar. A gente nem entende direito, criançada, quais são os botões que tem que mexer direitinho, tal. Então, aqui não está adequado. Agora, vamos aqui para a segunda imagem. Arrumar os brinquedos. Será que vocês têm essa capacidade de colocar os brinquedinhos de volta no lugar depois que brinca? Muito bem, com certeza, Então, na hora que pegou os brinquedinhos, espalhou no chão, brincou ali, depois que terminar, guardar tudo de volta na caixinha, tá bom? Porque isso é organização e a sua família vai ficar muito feliz se você ajudar. Quando você ajuda, a família fica
muito feliz mesmo. Você vai receber elogios, tá bom? Você vai se sentir útil, você vai até se sentir realizado, tá? Não é? Por ter feito uma coisa boa, uma boa ação, ter ajudado. Então vamos lá. Agora aqui, a criança mexendo na panela com água quente no fogão. Será que isso está correto? Será que vocês podem fazer isso? Ah, certamente não. Isso pode causar um acidente. Vocês podem se queimar, provocar um acidente terrível. Então, jamais. Não fiquem sozinhos no fogão quando os alimentos estiverem sendo cozinhados, tá bom? Então, muita atenção. Fiquem longe durante esse momento aqui, que tá ali as panelas ali fervendo de água quente, tá bom? Então, não pode. Agora aqui, nessa imagem, a criança está varrendo, limpando o chão. Será que vocês podem fazer isso em casa? E exatamente, podem sim, sem problema nenhum, não é? Só ter atenção àquelas crianças que têm algum tipo de alergia que não podem. Mas, fora isso, não tem problema ajudar em casa, tirando ali um pouquinho da sujeira, não é? Sem problema nenhum. Muito bem. Então, ok. E aqui, a criança está arrumando o quarto dela. Ela está arrumando a caminha, botando a colcha, acordou ali, ó, já foi logo arrumando a cama. Será que isso está certo? Vocês podem fazer isso também? Sim, muito bem. Podem arrumar o quarto de vocês, ajudar a mamãe, não é? É um trabalho a menos que ela vai ter e fora que ela vai ficar muito feliz pela essa atitude de vocês. Então, vamos lá. Aqui também diz, marque com um X nas alternativas que afirmam a importância e benefícios das crianças ajudarem nas tarefas domésticas. Então, nós vamos ver aqui nessas alternativas e vamos marcar com um X naquelas que indicam quais os benefícios de crianças ajudarem em casa. Vamos ver? Vamos lá? Na letra A diz, a criança que ajuda em casa aprende a ter responsabilidades. Será que é verdade isso? Sim, muito bem. Que responsabilidades? Várias. Quando ela aprende desde criança a fazer as coisas, ela se torna um sujeito, um indivíduo mais responsável, porque sabe que tem que fazer aquilo, tá? Ela passa a ter planejamentos durante o dia dela. Ela sabe que como ela já pratica, quando ela pratica essas atividades em casa, ela aprende a ter um planejamento diário, onde ela já consegue raciocinar, pensar. Vou fazer tal hora é a hora de brincar, tal hora é a hora de estudar, tal hora é a hora de ajudar em casa. Então, isso é muito bom, isso faz a criança se desenvolver bem, ela passa a ter independência, não precisa dos outros para poder fazer certas coisas. E isso é maravilhoso, não é mesmo? Letra B. Ela se torna mais confiante e aprende a ter mais autonomia. Como já foi dito, né? E aí, verdade? Sim, muito bem. A criança, ela passa a ter independência quando ela aprende a realizar as atividades em casa. A família, ela deve sempre incentivar a criança, monitorando ali, lhe ensinando, nos primeiros dias, como deve fazer, ter a paciência, porque vocês, crianças, certamente não vão fazer tudo perfeito como os adultos fazem, não é? Então, os pais devem ter total paciência, porque é com o tempo que vocês vão se desenvolvendo, é com o tempo que vocês vão aprendendo a fazer a coisa certa direitinho. Então, vamos lá. Letra C. Aprende a criar rotinas e se sente pertencente àquele espaço. Sim, verdade. Quando você ajuda, você se sente pertencente àquele local. Você se sente mais unido, você sente que faz parte daquele lugar e que precisa ajudar para continuar inserido naquele grupo, não é? Naquele grupo familiar. Bom, letra D. As crianças não podem ajudar em casa, pois isso é trabalho infantil. Não, isso não é trabalho infantil colaborar nas atividades de casa, desde que não sejam
extremas, não sejam tão intensas. Vocês podem fazer, mas tem que ter um momento de brincar, de estudar, tá bom? Tempo para tudo. E as crianças, letra E, não podem ajudar nos afazeres do lar, pois isso pode prejudicar na sua vida adulta. Será que é isso que a gente aprendeu? Não, pelo contrário, vai nos ajudar e muito na vida adulta, não é mesmo? Então vamos lá. Agora aqui, circule as imagens que retratam o trabalho infantil, impedindo as crianças de irem para a escola e de brincar em sua infância. Então vamos lá. Na primeira imagem, o que é que nós estamos vendo? Crianças que estão aqui, ó, muito bem, felizes, brincando, não é? Estão aqui em grupo social, aqui entre amigos, correndo, brincando. Então, isso é uma demonstração de trabalho infantil? Não, então não é. Vamos lá. Aqui na segunda imagem, nós estamos vendo crianças pegando no pesado, pegando na enxada. Aqui mostra o trabalho das crianças. Então, isso aqui é uma exploração infantil? Sim, muito bem. Olha só, elas estão manuseando equipamentos que não são apropriados nem para a sua idade, nem para o seu peso. Isso aqui é uma ferramenta para um adulto manusear no trabalho. E aqui, no caso, estão sendo as crianças, elas estão trabalhando, sendo impedidas de brincarem, de se divertirem como elas devem na sua fase. E aqui, o que é que essa imagem mostra? Mostra uma menina, ó, também fazendo o quê? Um trabalho pesado. Olha o que ela está fazendo. Ela está descascando mandioca, ela está usando um objeto cortante, ela pode até se machucar. Então, isso também é uma imagem que retrata o trabalho infantil. Muito bem. Então, tá errado, não é? Isso aqui deve ser evitado. E agora, vamos revisar a nossa aula? Bom, aqui nós aprendemos sobre as profissões da família, não é mesmo? Nós vimos a importância das crianças ajudarem nas atividades domésticas. Muitos são os benefícios, tá? Também aprendemos sobre a diferença entre o trabalho infantil e colaborar nos afazeres domésticos. Nós vimos que toda família, ela precisa de um trabalho, os pais, os nossos familiares precisam trabalhar para o nosso sustento, mas isso deve ter um equilíbrio para poder também sobrar tempo para a família, curtir a família, não é mesmo? E também nós vimos, quando a gente fala da importância dos afazeres domésticos, nós vimos os grandes benefícios da criança: autonomia, independência, concentração, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, responsabilidade, enfim, várias coisas. E também aprendemos sobre o trabalho infantil, que é totalmente diferente de ajudar em casa. Então é isso, criançada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Então, criançada, aqui vamos encerrando mais uma aula de história. Eu espero que vocês tenham aprendido bem sobre esse conteúdo. Vamos colocar em prática o que aprendemos, tá bom? Vamos ajudar mais em casa. Vimos a diferença do trabalho infantil para a colaboração dos afazeres de casa, que é uma coisa totalmente diferente, tá? Então, nós aprendemos também sobre algumas funções das profissões que nossos familiares executam. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Nessa aula. E eu quero desejar aqui um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. E continuem assim, ó, sempre estudando, se interessando e aprendendo mais e mais, tá bom? Então, um beijo da tia Lana e até a próxima aula. Bom dia, crianças! Somos gratos ao Papai do Céu por este maravilhoso dia. Eu sou a tia Gessileia Pacheco e juntos nós vamos agora navegar em nossa aula planejada com muito carinho hoje. Nós iremos tratar de compreensão à produção, revisar as letrinhas que estudamos ontem, a letra P e a letra B, tá bom? A habilidade que nós iremos analisar hoje é estabelecer expectativa em relação ao texto, apoiando-se em
conhecimentos prévios sobre o suporte e o universo temático, relacionar elementos sonoros, sílaba, fonema, partes de palavra, com suas representações na escrita. Também reconhecer o sentido da palavra e expressão, contribuir, construir, ou melhor dizendo, o sentido de história em quadrinhos, tirinha, relacionando imagens e palavras e interpretação, recursos gráficos também, e tipos de balão, letras e onomatopeias. Temos aqui a nossa agenda do dia. Leitura de leite, gratidão. Vocês estão lembrando da história de ontem? A importância da gratidão do livro de Todd Parr? Pois é, vamos dar retomada nessa leitura hoje e colocando em prática. HQ, leituras também, onomatopeias, vamos dar revisada hoje. Linguagem verbal, linguagem não verbal, fonema P e B, exercitando a escrita, leitura e produção da HQ a partir das imagens. Hoje, 12 de janeiro, terça-feira do ano 2021. E lembra que eu disse ontem? Um ano abençoado. Eu desejo para você e toda a sua família. E a palavra-chave da nossa aula é gratidão. Cada pequeno detalhe da vida merece nossa gratidão. Obrigada pelo dia, obrigada pela água, obrigada por esse momento maravilhoso que estamos vivendo, tá bom? Um ano que seja um ano de revitalização dos nossos sonhos. Sim, sonhe e coloque diante do Senhor, Ele vai realizar os teus sonhos. E agora, se prepare, tá, criança. Prepare seu ouvidinho que nós vamos começar a retomada da historinha do livro de Todd Parr. É um autor que eu gosto muito de ler os livros dele. O Livro da Gratidão. Já vimos a capa, todo mundo feliz, né? Pois vamos lá. Continuação. Sou grato pelas cores, porque elas me fazem querer pintar. Sou grato pela escola, porque eu adoro aprender coisas novas. Sou grato pelos abraços, porque eles fazem com que eu me sinta bem. Eita, saudade de abraçar vocês, crianças, mas logo, logo nós iremos nos abraçar. Olha como é gostoso abraçar. Existem várias coisas pelas quais devemos ser gratos. Tente se lembrar de alguma todos os dias, com amor. Nós devemos lembrar todo dia de nossa vida, o tempo todo, sim, por que não? Sermos gratos e parar de reclamar, não é verdade? E agora, nós iremos fazer um fechamento dessa história maravilhosa da gratidão, colocando em prática, sabe com o quê? O que as pessoas carregam dentro de si. Olha só, eu tenho aqui na minha frente sacolas, eu coloco compras, eu coloco objeto, o que eu quiser, eu posso colocar dentro da sacola. Então, nós colocamos coisas. E essas sacolas, elas irão representar a nossa vida, tá bom? Tenho 1, 2, 3, 4 sacolas. E elas irão representar a nossa vida. Eu quero que você reflita nesse fechamento da história para saber qual é a sacolinha que vai se identificar com você, tá bom? A primeira sacolinha que eu vou mostrar para você hoje, olha só, é a sacolinha. Olha o rostinho. O que será que está sentindo? O medo, criança. O medo. E o medo faz com que você não siga em frente. Ai, eu não vou, eu não quero, eu tô com medo, não vai dar certo. E não consegue mesmo não, porque colocou o medo em primeiro lugar. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com essa sacolinha aqui, que não deve ser o que nós carregamos dentro de nós. A próxima sacolinha. Gente, que sacola pesada, hein? Olha só. O que é isso? A raiva. E essa sacolinha aqui é bem pesada. Olha só o que acontece na vida de quem é raiva.
reclama do dia, que dia chato, tá chovendo, que dia chato, tá sol quente, que não gosto, começa a reclamar de tudo, que aula chata, não quero essa tarefa não consegue, não faz a tarefa e não deixa ninguém se concentrar quem está perto, porque reclama demais. Vamos à próxima sacolinha. O que será que temos dentro dessa próxima sacolinha? Olha só. Também está pesada. E ela está triste. Olha só, a tristeza. Tem pessoas que são tão tristes, que até contagia os outros, quem está perto. A tristeza toma de conta dela, porque eu não vou conseguir, eu não consigo. Ai, que tarefa difícil, eu não consigo fazer essa leitura, não consigo fazer essa tarefinha fotocopiada. Reclama demais e fica chorando. E aí? A sacolinha 1 é o medo, a 2, a raiva e a 3, a tristeza. Alguma dessas sacolinhas se parece com você? Vamos para a próxima sacolinha? Então, nós estamos vendo aqui o que as pessoas carregam dentro de si. Pessoas que têm medo, pessoas que têm raiva, pessoas que têm a tristeza exagerada e também tem... Olha que sacola leve! Muito leve! E o rostinho está como? Feliz! Esse rostinho aqui, que maravilha! Olha só, ele está alegre. Tem mais? Ele está leve, alegre e tem alguma coisa dentro dele. O que será que tem? Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Um pote. E o nome dentro desse pote, criança? Pote da gratidão. O que quer dizer isso? Ele está cheio de gratidão. Essa pessoa que carrega dentro de si a alegria, tem um pote dentro dela cheio de coisas maravilhosas, porque ela sabe agradecer. O que é que nós estudamos no livro de Todd Parr? A importância da gratidão. Nós estudamos que as pessoas lá, cada página do livro, elas agradeciam, gente. Agradeciam pela borboleta que estava voando, agradecia pelo sol, pela chuva, cada detalhe do dia. Eles estavam agradecendo. Então, a pessoa feliz, alegre, além de ser leve, que não tem problema para carregar, ó, aqui tudo pesado, ela sabe agradecer. Todos os dias da sua vida, contempla o belo que Deus fez, o sol, a natureza. Você que mora na zona rural, que contempla aquele verde lindo da natureza, né? Sem prédios, os passarinhos cantando. É maravilhoso. Saiba agradecer a Deus cada detalhe. E a nossa vida não vai ter, ou melhor dizendo, a alegria tem medo? Tem. Tem raiva? Tem. Tem tristeza? Tem, mas ela sabe transformar aquele momento de dificuldade em alegria. Não vivencia a tristeza toda hora, o tempo todo. Nada disso. Ela é feliz. Que nós devemos ser crianças como esta sacolinha bem aqui, carregada de gratidão, de coisas boas, revitalizando os sonhos, acreditar que vai dar certo, acreditar que essa pandemia vai passar e logo, logo vamos estar na nossa escola, uns com os outros, abraçando, aprendendo, tá bom? Em nosso cantinho preferido, que é a nossa escola, tá bom? Pois bem, fazendo essa análise com vocês, agora nós vamos para a leitura do HQ de hoje. Nós temos aqui a leitura e compreensão, cascão aqui a historinha. Por que chover? Cabrum! O que foi esse? Um trovão. E eles rapidamente olharam para o céu. E o que aconteceu depois? Porque vem aí chuva. O cascão foi embora. Só o Cebolinha só viu... Só o barulhinho, ele indo embora. E estava o quê? As nuvens estavam bem carregadas. E ele disse, tchau, Cascão. Nem esperou tchau, né? E já foi embora com medo na chuva. Como nós vimos ontem, a história em quadrinho, ela é segmentada horizontalmente, né? Então, atenção no que nós acabamos de ver. O barulho do trovão,
um barulhinho que o Cascão saiu correndo. E depois o que aconteceu? Ele entrou dentro de casa, vupt, rapidamente, que a porta fez um barulhinho. E a mamãe de Cascão disse assim: Cascão, isso é você? Aí ele disse: foi. Já estava embaixo da cama com medo da chuva. Nós tivemos aqui o começo, o meio, o fim da história, que nós chamamos de enredo. Tivemos os personagens também na história e o desfecho, o final da historinha de hoje. E agora nós vamos estudar. Eu amo estudar as onomatopeias, porque as onomatopeias figuras de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Que som é esse? O que é isso? Eu sei que você sabe. A partir do momento que eu vou começar a explicar, você vai relembrar, tá bom? Então, onomatopeia é um som especial e eu vou dar para você agora uma dica. Nas onomatopeias, nós encontramos o quê? Barulho, nós encontramos também exemplos de som dos animais, som dos seres humanos, é verdade. E também o som da natureza. E a natureza faz som, será? Vamos ver agora? Então, nós vimos a definição de onomatopeia e agora nós vamos ver o exemplo de cada ponto desse. Nós temos aqui o exemplo do barulho. O Cascão, quando ouviu o som do trovão, ele saiu correndo e fez um barulhinho nos seus pés na corrida, né? E depois, a moto. Quando acelera a moto, o papai acelera a moto, vai... Esse som especial nós chamamos de onomatopeia. Quando a mamãe vai pegar a roupa de cama, ou melhor, de arrumar a cama, aquele barulhinho do lençol, ela fazendo, blom, blom, é onomatopeia também, um exemplo. E os animais? Eles também têm um som especial? Claro que eles têm. O que eles produzem através do som que sai da sua boca. O pato, ele faz como? Quá, 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 quá. E esse quá, quá que ele faz, nós chamamos de grasna, tá bom? O gato faz o quê? Miau, miau. E esse som nós classificamos como mia. O gato, mia. O cachorro, ele late. E como é o latido do cachorro? Uau, 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 uau. Né? É o latido do cachorro. E a galinha, o que ela faz? Ela cacareja. Como é que ela faz isso? Cocoricó. Próximos exemplos. Olha só o que envolve os exemplos com os seres humanos. Nós temos aqui um homem com muito medo. Olha só, esse tempo está muito medo. Chega, está roendo as unhas e fazendo um barulho. Olha só aqui um som especial que ele está fazendo de tanto medo. E a menininha chorando. Uá, uá, chorando. Olha aqui o som especial. Sorriso. O bebê aqui sorrindo. E esse som que sai quando você beija também é considerado uma onomatopeia, tá bom? Nós temos também o som que a natureza produz. Olha, você que mora na zona rural é privilegiado em ouvir o som dos pássaros, né? As árvores, o som do vento batendo nas árvores, aquele balançar das árvores de modo maravilhoso. Eu creio que você é grato por ter um ambiente desse, limpo, harmonioso. E aqui nós temos o quê? O som das ondas. Você que foi para a praia, lembra do som das ondas? Pois é chamado de onomatopeia também, aquele som especial. O barulhinho da chuva caindo no chão. Olha aqui o vento nas árvores. E no comecinho da história, o que aconteceu? Lá com o Cascão Cebolinha, cabrum! O trovão, também a natureza que produziu esse som. Então, nós vimos o quê? Nós vimos os sons representados através dos barulhos, né? A moto, o barulho da bicicleta, o barulho do sino também. E tem os dos animais, que vimos as representações, os seres humanos e o da natureza. E agora nós vamos completar os balões com as onomatopeias.
Quem está aqui? O Garfield, ele ama dormir. E qual o sonzinho que ele está produzindo quando está dormindo? Ele não está falando aí, não. Ele está fazendo um barulhinho de sono. Zzz. Dormindo e fazendo esse barulhinho, que é representado pela letra Z, né? O sono. E o próximo, nós temos chorando a Mafalda e a Mônica. E elas têm um porquê que estão chorando, né? O planeta Terra está dodói, por isso que elas estavam chorando. E aqui, boa, chorando. E o próximo, pum, a explosão, bum. E a Magali comendo o que ela tanto gosta, que é a melancia. Nhac, nhac, mastigando. Agora vamos para essa parte aqui onde tem a definição e os exemplos da linguagem verbal e não verbal. Muita atenção, crianças. Olha só. Nós temos aqui, na linguagem verbal, é aquela que expressa através de palavras escritas ou faladas. O que esse pedacinho aqui de definição quer explicar? Nós temos aqui o Chico Bento falando com a professora. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Eles estão argumentando, eles estão conversando, por isso que é uma linguagem verbal. Mas me diga uma coisa, se eu tivesse aqui uma placa com o nome pare, é uma linguagem verbal? Claro que é, crianças, porque também pode ser usando palavras escritas. Pare. Uma placa com o nome pare também está dando uma informação. Então, é linguagem verbal também. Já na linguagem não verbal, nós temos o quê? Não utiliza palavras para se comunicar, não tem palavras. Usa meios comunicativos como placa, figura, gesto, cores, sinalização de trânsito. Então, por exemplo, o semáforo. Quando nós estamos no carro com o papai, na moto com o papai, tem lá o semáforo. É um exemplo de linguagem não verbal. Ele apenas está sinalizando através de cores. As placas também, que sinalização do trânsito, é uma linguagem não verbal, tá bom? Cores, figuras, linguagem de sinais, tudo isso são exemplos de linguagem não verbal. Resumindo, nós vimos aqui a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos exercitar um pouquinho? Pois vamos lá. Retomando um pouquinho, vamos ver se vocês lembram aí de casa mesmo. Quem são os personagens da história em quadrinhos? Vocês estão lembrando? Quem são? Quem apareceu lá na história? Cebolinha, Cascão e a mãe Lurdinha, que é a mãezinha do Cascão. E eu tenho outra pergunta para você. Quais dos nomes dos personagens possuem a letra B? Tempo. Quem será que possui a letra B, que é a letrinha que estamos estudando? Cebolinha, que tem aqui, logo aqui, na segunda sílaba. Cebolinha. Na segunda sílaba, nós encontramos o quê? A letrinha estudada da semana. Próximo, nós temos também outra atividade. Escreva o nome de cada figura e um detalhe. Você vai destacar a sílaba inicial. Vamos ver lá? O que aconteceu aqui? Nós temos a bola, boneca, baleia, pipoca, pato e pipa. Bola. Bo. B-O. Olha só. Bola. A figura inicial é bo. Próxima palavrinha nós temos quem? Boneca. Bo. B-O. Boneca. Próxima, baleia. Ba. Baleia. Próxima palavra, qual é? Pipoca. Eu amo pipoca, criança. Olha só. Pipoca. P-I. Pi. E a próxima imagem é do pato. Pá. Pato. Sílaba inicial, pá. E a próxima
figura que nós temos aqui é o da pipa. Pi, P-I. Só relembrando com vocês um detalhe, que nós temos aqui o som B, O, Bó, o som inicial do bola, B, O, Bó, o som inicial da palavra boneca, B, A, Ba, o som inicial da palavra baleia, P, I, Pi, o som inicial da palavra pipoca, P, A, o som inicial é pá, da palavra pato, P, I, Pi, o som inicial é pi, da palavra pipa. Agora vamos discriminando os sons dos pares de palavra. Qual dessas palavras começa com P? Nós temos aqui o primeiro grupo de palavras, pata e bata. Olha só quem começa com P, pata. Próximo grupo, ponto e monto. Começa com P a palavra ponto. Tinta, pinta. Quem começa com P? Pinta. Pia e bia. Pia. Começa com a letrinha estudada. Pita e tita. Pita. Começa com a letrinha P. Pode e bode. Pode. Começa com a letrinha P. E qual dessas duas palavras começa com a letra P? Pão ou tão? Pão. Começa com a letrinha P. E pouco ou rouco? Pouco. Vocês viram que nós mudamos apenas a inicial, né? Teve um sentido diferente, mas nós encontramos a resposta, que é o som inicial dessas palavras, ok? Agora, produzindo história em quadrinho, nós vamos fazer agora a análise dessa historinha que nós produzimos, tá bom? Junto com uma turminha bem legal. E trouxe para vocês verem essa historinha produzida, melhor dizendo. Vamos lá. Nós temos aqui o título, que é Magali e o Passeio Delicioso. Por que será que tem o título Passeio Delicioso? Olha só. Ei, Cebolinha, quero provar uns biscoitos. E ele diz, eita, Magali, você deixou só um. Ei, Mônica, quero provar seu picolé. Será que a Mônica deu o picolé dela? Olha só o que a Mônica disse. Magali, você deu uma mordidinha bem grande. Ei, Cascão, posso comer um pedacinho do seu bolo? E o Cascão já vinha, ó. Olha que onomatopeia, ó. Ele já vinha mastigando o seu bolinho. E será que o Cascão deu o bolinho dele? Eita, Magali, quase comia tudo. E no final, olha só o que a Magali falou e estava mastigando. Que passeio delicioso. Agora vou comer minha melancia em casa. Eita, essa aí tem um apetite de sobra. Então, nós vimos aqui uma história que tem começo, meio e fim, né? Que teve o desfecho final dessa história. Tem os personagens que apareceram, a Magali, o Cascão, a Mônica. Esses personagens apareceram nessa pequena história em quadrinhos. E tivemos o quê? Os balões da fala e algo especial que foi onomatopeia. Eles mastigando, o sonzinho do mastigar que nós acabamos de estudar. Esse som especial que os seres humanos da história fizeram, né? Significa onomatopeia. E agora, nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que nós aprendemos hoje. O livro da gratidão, Tó de Pá, nós demos a finalização hoje com o exemplo das sacolinhas. Estudamos o que as pessoas carregam dentro de si, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E finalizou com o que mais? Com o potinho da gratidão. E o HQ, que é a leitura que nós fizemos, né? E onomatopeias. As figuras de linguagem, os sons especiais, que foi muito bom nós detalharmos através do ser humano, animais, natureza. Linguagem verbal e não verbal. Nós fizemos a diferença entre as duas linguagens, quando é escrita, quando é falada, e a linguagem que é apenas através de símbolos, de gestos, de placas.
exercitando e revendo os fonemas P e B e a produção do HQ. E hoje nós somos muito gratos por essa aula maravilhosa que tivemos aqui. E o recadinho final que eu vou passar para você de casa, para fazer junto com a sua família, lembrando da nossa colinha que é leve, que é alegre, que é dinâmica, que não sabe valorizar os problemas. Eu quero deixar para você fazer em casa, sabe o quê? O pote da gratidão. Você vai pegar um pote de vidro, não. De plástico, pode ser um copo. Você vai exercitar a gratidão no dia a dia. Todo dia você vai colocar, olha, meu hoje já está cheio. Cheio não, tem muitas gratidões. E você vai colocar todo dia, vai escrever no papelzinho e colocar dentro do pote uma gratidão por dia. Todo dia. Eu quero falar para você, família, exercite a gratidão junto com a sua família dentro de casa, vivencie esse amor. É igual a capinha do livro que nós estudamos de Todd Parr, a importância da gratidão. Toda família feliz, é tão gostoso ver uma família feliz, ela transmite assim um elo de amor maravilhoso. E essa tarefinha eu vou deixar como desafio da semana para você executar, tá bom? Dentro. Olha só, nós vimos o texto de Todd Parr que tem a gratidão, né? Cada página é a gratidão. E essa gratidão aqui que eu vou tirar desse potinho para nós finalizarmos a nossa aula, tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa aula. A gratidão da aula de hoje vai ser essa. Obrigado, Senhor, por nossa maravilhosa aula, porque você disponibilizou do seu tempinho de estar aí, perto da TV, assistindo a aulazinha de língua portuguesa, revendo os assuntos já estudados, tá bom? E lembre-se, tristeza? Raiva? Nem imagina. E medo? Pior ainda. Tenha sempre em seu coração a alegria, que ela nos fortalece, joga a tristeza e os desânimos para fora, tá bom? E nos fortalece a cada dia. E esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, do potinho da gratidão, você vai fazer em casa. E as tias irão depois me passar o relatório. Será? Se vocês fizeram realmente o potinho da gratidão, e de já, eu quero agradecer a todas as tias que têm apoiado as tarefinhas, revitalizado a força dos seus alunos com as suas aulas, tá bom? No dia a dia, dado empenho e dedicação. São duas palavras que as nossas professoras têm realizado no dia a dia, nas atividades escolares, tá bom? Nesse momento eu quero agradecer você, criança, que tem contribuído, tá bom? Em estar em frente à televisão e assistindo essa aula maravilhosa. Isso quer dizer que você valoriza os pequenos detalhes e é importante. Eu quero dedicar para você uma forma carinhosa, um abraço, um beijo, que Deus abençoe a tua família, o teu lar e lembre-se da gratidão e da nossa dica de confeccionar esse potinho e executar a gratidão dentro da tua casa. Um beijo da tia Gessileia para você.